Olá pessoas, venho trazendo esse vídeo aqui para ajudar muitos alunos que irão se preparar esse ano de 2020 para o Enem e vejo que muitas vezes a maior dificuldade dos alunos é em montar um cronograma de estudo, um cronograma com as informações corretas para estudar. Eu vejo que há muita dificuldade em relação a isso, então eu venho trazendo esse vídeo aqui para ajudar alguns alunos. Em breve criarei meu novo canal no YouTube e também estarei jogando isso. Peço que vocês deixem seu like, compartilhem para poder crescer o canal. Então, é uma forma que eu estudo e que eu acho muito eficaz, porque muitas vezes a gente não tem essa orientação com os professores, aí a gente acaba que meio que se perdendo em relação aos estudos. Então, eu trago uma dica aqui para vocês em relação aos estudos e também vou dizer nesse vídeo os 5 assuntos, os 5 temas que mais caíram no Enem nos últimos anos. Lembrando aí que essa é uma referência que eu tirei do site Blog Enem, que vocês podem encontrar lá. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês poderem ter acesso a isso. Em relação a algum questionamento, alguma dúvida ou alguma informação que você queira acrescentar, fique à vontade para comentar nos comentários, tá? Bom, começando aqui com a matemática, né? Que é um assunto que cai bastante no Enem e que muitas vezes muita gente fica refém da matemática por não acertar um quantitativo bom de questões. Então aqui eu tenho a minha primeira informação, que é o assunto que mais cai, que é operação com frações. Esse assunto, segundo o site da onde eu tirei, que eu acabei de citar, ele é o assunto em que mais cai no Enem, que é operações com frações. Aquilo que a gente vê desde lá da 5ª série é o assunto mais caído no Enem e cobrado em diversas áreas da matemática. Em segundo lugar aqui temos a porcentagem, né, que também é um assunto que cai bastante no Enem. A porcentagem ela indica uma taxa ou proporção calculada em relação a um número 100, né? E a porcentagem consiste em uma fração em que o denominador é 100 e é representado pelo símbolo do porcento, esse símbolo bem aqui, que todo mundo conhece. O terceiro assunto que mais cai é a análise de gráficos, né? É muito comum a gente ver no Enem aquelas tabelas de gráficos, e jogam uma situação e em cima disso eles dão um gráfico, que é a técnica, como também é conhecida, é o tipo de análise cuja matéria-prima é o gráfico histórico de preço dos ativos, que podem ser ações, commodities, índices e etc. Em quarto lugar aqui temos a análise de tabelas, também que cai bastante no Enem, que é a interpretação de diversos tipos de preços, estatísticas, jogos, e nisso que consiste a análise de tabela. O quinto assunto que mais cai no Enem de matemática é estatística básica, muito comum também, que é a parte responsável pela coleta, organização, interpretação de dados experimentais e pela exportação do resultado de amostra para uma população. A amostra geralmente corresponde a um grupo representativo da população, né? O segundo assunto a ser abordado aqui é ciências humanas, um assunto também bastante comum no Enem. Aqui vemos a disciplina de História, vamos destacar o Brasil Colônia, né? Muito comum também no Enem, a gente vê muito que que ocorreu no período entre o século XVI e o século XIX em nosso país, em que o território brasileiro era uma colônia, um império ultramarino português. Vocês que vão estudar vão ter um aprofundamento melhor em relação ao tema, né? O segundo aqui é o Brasil República, que também que é a primeira república, desculpe, que é um tema também que cai bastante, que é o período da história do Brasil, que se estendeu com a proclamação da República lá em 15 de novembro de 89 até a Revolução de 1930. E também é um assunto que é muito importante nós abordarmos. Bem, o terceiro assunto aqui é o Brasil Império. O Brasil Império é o nome dado ao período que se estendeu de lá em meados de 1822 a 1889, né? Que é destacado a independência do Brasil, que marcou o período imperial também, que foi a proclamação da República, mas especificamente esse período, né, que é dividido em 3 fases, né, que eles dizem o primeiro reinado, o período regencial e o segundo reinado. Então é legal demais a gente
ter essa abordagem desse tema também, né? Bom, mudando aqui a página, temos aqui o quarto assunto que está muito na moda e que é a cultura negra no Brasil, né? Recentemente a gente vem vendo muitos questionamentos em relação a isso. Então a cultura negra, que foi os africanos que contribuíram para a cultura brasileira em uma enormidade de aspectos, como dança, música, religião, culinária, idiomas, e entre outros que vocês vão estudar e vão ter uma atenção dobrada em relação a isso, porque é o quarto assunto que mais cai no Enem. O quinto, como vocês podem ver aqui, é a Revolução Industrial, né? Que é a Revolução Industrial, que foi um conjunto de mudanças que aconteceu na Europa entre o século XVIII e o século XIX. A principal particularidade dessa Revolução Industrial foi a substituição do trabalho artesanal e pelo assalariado, com principalmente o uso de máquinas, né? A gente já viu bastante isso no colegial. Bom, geografia. O primeiro assunto que mais cai de geografia no Enem é espaço rural. Um assunto também bastante comum, que é constituído pelas áreas não urbanas. São aspectos não ocupados por cidades ou adensamento populacional, né? Como os geógrafos costumam dizer, que a maior parte da atividade produtiva típica desse espaço está relacionado à agricultura, pecuária e extrativismo. Sempre que falar espaço rural, a gente vai lembrar desses 3 elementos, né? Então, em segundo lugar, estão os impactos ambientais, muito na moda também, os impactos ambientais, né, que é a alteração no meio ambiente por determinada ação ou atividade humana, né, muitas causadas por condições como mananciais, extinção de espécies, inundações, erosões, poluição de rios, oceanos, lagos e mudança climática, né, destruição aí da camada de ozônio, chuva ácida. São essas coisas que abordam nos impactos ambientais. O terceiro é a globalização, né, que é o processo de aproximação entre as atividades e a sociedade e a nação existentes pelo mundo, seja no âmbito econômico, né, social ou político, tá? E também a globalização está muito ligada à integração do mercado existente em cada país, né? A gente pode ver que a globalização é maior nos Estados Unidos, na China, do que nos países, por exemplo, da África, né? Então, a globalização ela aborda esse tema. Bom, geografia e geomorfologia é o quarto assunto que mais cai no Enem também, né? Que é a ciência da Terra, que estuda a crosta terrestre, as matérias que compõem essa crosta, né? Seu mecanismo de formação, as alterações que ocorrem sobre ela e as estruturas que sua superfície possui. Então é muito comum a gente ver isso, tá? E o quinto assunto é a geopolítica no mundo atual, né? Que é uma categoria da geografia que abrange os fenômenos históricos e políticos da atualidade, né? Que tem como objetividade interpretar a realidade global que envolve os estudos, né? Guerras, conflitos, ideologias e território, questões políticas, essas coisas que a gente trabalha em geopolítica pelo mundo atual, tá? Então, passando aqui, vamos filosofia e sociologia. Filosofia e sociologia, em primeiro lugar vem o etnocentrismo e o relativismo, né? que são culturas a partir de um modelo de sua própria cultura, relativismo cultural, então está muito ligado em relação a isso. O segundo aqui são as esferas culturais, né? O popular, o erudito e o patrimônio, que são partes da nossa vivência social, bem como as raízes e os conhecimentos que adquirimos ao longo do tempo, né? Então, esse é o segundo assunto que mais cai também no Enem. Trocando de folha aqui, né? Temos o terceiro assunto que mais cai no Enem, que é a filosofia moderna de René Descartes. Ele é muito citado também no Enem, que foi um pensador francês lá, que viveu entre 1596 a 1650, né? E foi um filósofo e matemático muito importante. Não é à toa que é o terceiro assunto que mais cai no Enem, então atentos a isso também. Filosofia moral e questão ética é o quarto assunto que mais cai no Enem, né? Como vocês podem ver aqui, a ética e moral, que possui diferentes significados,
que estão associadas aos estudos fundamentados de valores morais que orientam o comportamento humano, o comportamento da sociedade, enquanto a moral são costumes, regras, tabus e convenções estabelecidas por cada sociedade. Então é importante estudar isso porque cada sociedade tem uma filosofia moral e uma ética. O quinto assunto que mais cai no Enem, né, são as consequências da globalização, como já citado lá anteriormente e volto aqui, mas tá muito ligado à tecnologia e trabalho, né, que as relações entre o trabalho e a globalização, que expressa pela flexibilidade, terceirização, crescimento de informação. Então esse aspecto também é muito abordado no Enem, né? A precarização do trabalho está relacionada a esse tema. Bom, o terceiro tema será línguas, códigos e suas tecnologias, né? Como vocês podem ver aí, o primeiro assunto que cai de língua portuguesa e literatura são as estratégias argumentativas e discursivas, muito comum no Enem, né? São mecanismos fundamentais para a sua redação, principalmente. Então a redação com certeza é um tema que mais é estudado em língua portuguesa, tá? O segundo assunto são as escolas literárias, né? Temos aqui, vocês podem ver o trovadorismo, humanismo, quinhentismo, classicismo, barroco, arcadismo, romantismo, realismo e naturalismo, parnasianismo, simbolismo e pré-modernismo. As escolas literárias também é um assunto muito abordado no Enem, então eu indico uma atenção em relação a eles. E também, né, as variedades linguísticas é o terceiro assunto que mais cai no Enem. As variedades linguísticas são as variações linguísticas, o movimento comum e natural de uma língua, né, que varia principalmente por fatores históricos e culturais. Então, muito atento às variedades linguísticas, que é um assunto também bastante abordado no Enem, né? O quarto assunto é a nossa arte e cultura, né? A arte e cultura, que são dois conceitos importantíssimos e alvo de inúmeras análises por parte de diferentes áreas do conhecimento humano. Cai muito em relação a isso a questão de imagens. A gente vê muito no Enem imagens. Então, a arte e a cultura com certeza estão ligadas a essas imagens que muitas vezes é quadro, uma representação de uma obra artística, tá? E o quinto são os textos analíticos, que é a sua interpretação, o conhecimento humano, essas coisas que também caem muito em língua portuguesa. A gente vê muito texto jornalístico, aqueles textos longos que deixam a gente muito cansado no Enem, né? Então é o quinto assunto que mais cai no Enem. Bom, agora mudando de papelzinho aqui de novo, vamos ver as ciências da natureza, né? A biologia, primeiro assunto também muito abordado, que é que cai primeiro em biologia, lixo e problemas ambientais. Galera, muito isso, porque cai muito isso em relação ao lixo urbano, como ele é classificado, né? Domiciliar, industrial, hospitalar, tecnológico. E um dos principais problemas ambientais da atualidade é a grande produção de lixo, né? Em qualquer cidade do Brasil que a gente for pesquisar, o problema sempre vai estar relacionado ao lixo. E o Enem adora trazer esse tema, com certeza, né? Porque, dependendo da queimação dele, vem a liberação de gases que promovem o efeito estufa, a poluição das águas, né? Subterrânea, da superfície. Então, por isso que esse tema aí é muito abordado. E é a ciência da natureza que nós vamos abordar aqui no canal, né? Muito interessante a gente respaldar isso, tá? Em segundo lugar, vem a imunização, né? Que é definida como a aquisição da proteção imunológica, como doenças infecciosas. Cai muito no Enem em relação a isso também. A água como problema ambiental, olha aí, gente, como a água também é um tema bastante que cai no Enem. Ciclo do carbono, do nitrogênio e da água de novo. A genética e a mutação, né? Também um assunto que é muito abordado no Enem, genética e mutação, que são mudanças na consequência do nucleotídeo, do material genético de um organismo, que a mutação, né, pode ser causada pelos erros da cópia do material durante a divisão da célula, por exposição à radiação ultravioleta, imunização e mutagênica química. Vocês vão estudar mais a fundo esse tema, vocês vão saber mais ou menos do que eu estou falando. A física, o que cai muito em física o primeiro assunto é usinas e instalações residenciais, tá?
que são as instalações industriais que produzem energia. A usina pode ser, né, a hidráulica, a térmica, solar, a eólica e a nuclear, que são as energias que caem muito no Enem sobre fonte de energia, né? Então, atento a isso. O segundo tema são ondas, que ondas são as perturbações que se propagam de um lugar para o outro através de um meio, através mesmo de um vácuo. Exemplos a gente tem de ondas, a marés e os sons, né? A gente vê que cai muito também no Enem. E o terceiro é a calorimetria. Calorimetria também que em termodinâmica, calorimetria é um ramo da física que estuda a troca de energia entre corpos e que consiste quando essas trocas dão forma de calor. Tanto é que está aí o nome calorimetria, tá? Mudando de papelzinho aqui novamente, temos o quarto assunto de física mais abordado, que é a hidrostática, como vocês podem ver aqui, tá? A hidrostática é o ramo da física que estuda as características dos fluidos em repouso, em especial a relação com a pressão exercida sobre um corpo imerso em fluido como o ar, a atmosfera e a água. De novo aí, gente, a água, olhe atento para isso, tá? Quinto lugar é a ótica, né, que é a parte da física responsável pelos estudos de fenômenos associados à luz, tá? A ótica também é um assunto muito abordado no Enem. Química. A gente vem trazendo aqui os 5 top de química, que são, em primeiro lugar, a cadeia carbônica, né? Muito comum a gente ver no Enem isso. Eu vou abordar especificamente no canal também os estudos da química. Cadeia carbônica, que é o conjunto de todos os átomos de carbono e todos os heteroátomos, né? Que constitui a molécula de qualquer composto orgânico, né? O segundo assunto é a estequiometria, que a gente vê muito no segundo ano do ensino médio e que também cai muito no Enem, que é o cálculo da quantidade de substâncias envolvidas numa reação química, né? A gente tem lá, aqui diz a reação lá da base exercida sobre o auxílio da equação química. Então, a estequiometria também é um assunto muito utilizado, o cálculo estequiométrico cai bastante, tá? Terceira é unidades de concentração. A relação entre mol, lá que a gente vê no ensino médio, é também conhecida pela concentração molar, por molaridades relacionadas à quantidade de matéria, de soluto presente em um determinado volume de uma solução. Então é isso que vocês vão ver em unidades de concentração. O quarto assunto é a eletroquímica. A eletroquímica também, que é uma área da química que estuda relações que produz corrente elétrica através da reação chamada de oxidação e redução. A gente vê muito a oxirredução presente lá. E a quinta parte, né, que é o pH e o pOH, né, que representa o potencial de hidrogênio, que é a hidroxiliônica de uma solução. Trata-se da escala de logaritmos para medir o caráter ácido e base de uma determinada substância. Então, o pH e o pOH, o que é o potencial de hidrogênio, a gente está bem habituado com eles também, vocês vão poder abordar. Uma coisa importante também, né, vamos deixar aqui no canal, é a educação física, né? Esporte e espetáculo, a gente vê muito isso no Enem, gente. Esporte e espetáculo, a relação do esporte com o corpo, com o cotidiano. Então a gente vê bastante isso no Enem e é bom a gente ficar atento. E principalmente, olha aqui, ó, a influência da mídia no corpo. Esses dois temas, eles são pouco estudados em cursinhos, né? Então a gente vê que são dois temas da educação física que caem bastante no Enem. Quem é que não estuda a influência das mídias no corpo, né? A Coca-Cola, a McDonald's, essas empresas, quem é que nunca viu isso no Enem? Quase todo mundo aqui, eu tenho certeza. Então, atento a isso, galera. Bom, eu fiz esse esquema aqui, galera. Então, para vocês montarem, vocês podem pegar o que está aqui no vídeo, anotar em uma folha de caderno, pregar lá na frente do armário, na parede do quarto, em qualquer lugar. Por quê? Porque quando você tiver dificuldade em estudar e você não sabe por onde começar, aí vai minha dica, que é montar esse esquema e quando você chegar na sua casa, sabe, já sei, vou estudar, por exemplo, educação física hoje, esporte e espetáculos. Uma coisa que eu faço muito quando eu estou me preparando para uma determinada prova, também é montar um esquema de estudos. Por exemplo, aqui, ó,
Na segunda-feira, o que eu faço? Vou estudar matemática e física. Na terça, português e química. Na quarta, filosofia e biologia. Na quinta, sociologia e geografia. Na sexta, história e matemática. No sábado, português e literatura ou atualidades. Então, eu sempre monto esse esquemazinho aqui que você também pode montar. É uma dica que eu deixo para você, né? Que é muito importante para te saber, para te se guiar, para te não estudar só um tema. Claro, aquilo que você domina mais, você já deixa um pouco de lado e tenta estudar aquilo que você não sabe. Isso também é muito importante, tá? Então, era essa a minha dica que eu tinha para vocês. Qualquer dúvida, como eu falei anteriormente, pode deixar no comentário. Qualquer ajuda é bem-vinda. E galera, bom estudo. Espero poder ter ajudado bastante vocês com esse vídeo. Obrigado.